Estamos aí para mais um vídeo neste canal, acompanhado mais uma vez da minha linda, excelentíssima, da melhor filmmaker deste universo. Mostra a tua mão aí, meu amor. Aê. Aí, vou te falar, desde que a Dani começou a participar dos vídeos aqui, ou seja, semana passada, deu para notar claramente que o conteúdo mudou, né? O conteúdo ele tá mais reflexivo, tá mais dialogado. Sobre certo aspecto está mais profundo, né? O último vídeo sobre namoro, a gente olhou lá depois e achou muito bom, assim, foi um conteúdo mais espaçado, né? Não foi um vídeo tão curto, mas ao mesmo tempo trouxe muita reflexão. Aquele vídeo ali, na minha percepção, olha, não tem como ter um namoro bom sem assistir aquele vídeo, sinceramente. Então, assim, essa foi uma decisão que eu tomei quando eu criei esse canal no YouTube. Eu poderia fazer vídeos mais curtos, ali de 10, 15 minutos, entregando dicas mais objetivas, né? E não desmerecendo esse tipo de conteúdo. Mas o que eu quero fazer aqui é diferente, né? Eu quero formar pessoas, de fato, assim. Eu quero que os conteúdos daqui não sejam meros conteúdos de bullets, que o pessoal chama, né? De pequenos aprendizados. Eu quero que esse canal no YouTube seja um canal de formação, em que as pessoas de fato saiam dos vídeos, saiam dos conteúdos melhores, entendendo coisas, compreendendo realidades que antes não conseguiam compreender. Então esse canal aqui, pessoal, é um canal para quem de fato quer melhorar, para quem de fato quer aprender. E para isso eu não posso ser um cara que está muito focado, sei lá, em tempo de vídeo, entendeu? Se o vídeo for mais de meia hora, vai perder engajamento e visualização. Olha, paciência, entendeu? Paciência. Sinceramente, eu quero que as pessoas entrem no meu canal e digam o seguinte: o que tem aqui vale mais do que qualquer curso pago na área. Esse é o intuito, de verdade. Então, sempre que eu for abordar um tema, vocês podem ter certeza que não vai ser uma abordagem supérflua ou convencional. Vai ser uma abordagem completa. De fato, ali esmiuçando e apresentando para vocês a verdadeira faceta, de maneira completa, do tema, da realidade que eu vou trazer. E hoje, curiosamente, nós não vamos falar de relacionamento de uma maneira tão explícita. Eu fiz uma enquete no Instagram, né, e perguntei qual vídeo vocês querem que eu produza da semana. E para nossa surpresa, eu achei que a votação ia bater na casa do... A votação ia ser pro vídeo do casamento, né? Mas não foi. O vídeo mais votado, né, a enquete mais votada foi sobre ansiedade. Olha que curioso. Então hoje a gente vai tratar a anatomia da ansiedade. Hoje a gente vai compreender a fundo o que é esse sentimento que tanto nos prejudica. Tá? Vamos compreender a anatomia da ansiedade e eu também vou passar aqui uma estrutura prática, tá? Para que vocês consigam vencer esse sentimento que de fato ele é muito doído, né? Pô, a ansiedade traz um sofrimento profundo. Então, sob certo aspecto, esse vídeo aqui vai ser uma paulada, beleza? E claro, antes da gente começar, eu já peço que vocês deixem o like, comentem e também compartilhem, beleza? Pô, isso ajuda muito o canal aqui, de verdade. Faz o canal crescer, entendeu? Então não custa nada, assim, dá o like aí, pô. E se inscreve no canal. Porque o que acontece? O seu feed do YouTube, em primeiro lugar, vai aparecer os vídeos dos canais que você se inscreveu. E aí, quando é que você sabe que o Otávio vai lançar um vídeo novo se você não é inscrito? Vai ter um dia que tu não vai estar acompanhando meus stories, tu não vai estar no meu Instagram, e aí eu posso ter lançado um vídeo que te interessa pra caramba, e como tu não é inscrito, deixou passar, não viu. Então se inscreve, que isso vai facilitar também a tua busca aos meus vídeos. Não vai precisar do Otávio falar nos stories, vai ser tu abrir o YouTube e o meu vídeo já vai aparecer ali pra ti como recomendado pra você assistir. Beleza? Então vamos falar agora sobre a ansiedade, né? O mal do século. A depressão, né, segundo a OMS, é o mal do século, né? A doença do século. E a gente sabe que o quadro depressivo ele tem ampla relação com a ansiedade. Né? A gente consegue perceber a ansiedade, o TAG, né, um transtorno de ansiedade generalizado, como uma comorbidade muitas vezes da depressão. E muitas vezes pessoas que têm TAG acabam também
desenvolvendo um quadro depressivo. Então, se a gente fala que a depressão é o mal do século, a ansiedade, ela tá ali, ela é irmã gêmea da depressão. Elas têm muita ligação. Até porque os outros transtornos de personalidade, como propriamente o TOC, também é uma ramificação da ansiedade, né? É uma potencialização de um quadro ansioso. Então a gente pode dizer, de algum modo, que a ansiedade ela é a porta de entrada para inúmeros transtornos mentais. E é curioso, no meu consultório, quando eu atendo as pessoas, quando a gente vai analisar ali a parte de sintomas, né, a sintomatologia, grande parte dos meus pacientes apresentam algum grau de ansiedade, beleza? Então, de fato, assim, é uma questão que está assolando muitas pessoas, tá? Cada vez mais a gente está tendo aí diagnósticos de TAG, beleza? E para isso, pessoal, me parece que tem uma leva de pessoas muito bem intencionadas que querem auxiliar os ansiosos a partir de técnicas, beleza? Ou até mesmo os medicamentos, né? A gente tem aí os benzodiazepínicos, o Ancitec, enfim, tantos outros medicamentos florais também, tem os fitoterápicos, né? Enfim, para auxiliar nos sintomas ansiosos. Isso de fato é importante, porque quando a pessoa diminui um pouco a ansiedade, ela fica menos tensa. E uma pessoa menos tensa consegue refletir melhor sobre a sua vida, consegue perceber possibilidades que muitas vezes num quadro ansioso a pessoa fica muito tensa e não consegue enxergar nem um palmo à sua frente. Então, de fato, diminuir os sintomas é fundamental. Por exemplo, se vem um paciente no meu consultório e ele está muito ansioso, assim, tenso, num estado tensional muito latente, é muito difícil de fazer com que ele reflita sobre a vida dele. Ele não está com recurso cognitivo, intelectual para isso. É aquela coisa, uma inteligência tensa não consegue operar bem. E o que vai fazer com que a pessoa melhore o seu quadro de ansiedade? É o bom uso da inteligência dela. Logo, né, o que a gente vai ter que fazer muitas vezes? Se o sintoma está muito latente, a gente vai ter que entrar com medicamento. A gente vai ter que passar algumas técnicas ali para a pessoa diminuir um pouco esse quadro e a partir disso começar um tratamento mais profundo, beleza? Mas assim, o que eu quero dizer é, essas técnicas, beleza? Os medicamentos, eles servem para quê, meu amor? Para que eles servem, os medicamentos e as técnicas? Para diminuir o sintoma. E a ansiedade, pessoal, aqui que tá a coisa, a ansiedade, ela é sempre um sintoma. A ansiedade, ela é sempre um sintoma. E sintoma a gente não trata. A gente ameniza. A gente suaviza. Então, por exemplo, eu estou com sintomas gripais. O que vai acontecer? Minha mulher é médica. Então eu tava ali com sintomas gripais essa semana, tava mesmo. Ela pegou e falou, olha, tem que tomar um Tilenol aqui. Pá, me deu um Tilenol. Eu tomei o Tilenol e comecei a me sentir melhor. Não é que a minha gripe, ela foi curada com o Tilenol. Não, mas diminuiu o sintoma. Eu já consegui trabalhar melhor, né, essas coisas. Então assim, aí ela chegou pra mim e falou o seguinte, olha, mas tem outra coisa que tu tem que fazer. Então é um cara que tem propensão a sinusite. E o que causa sinusite é a secreção dos seios da face que obstruem a passagem, né? Não é isso? E pode gerar uma infecção. Isso. Então ela falou assim, para tu não ter sinusite, a gente vai ter que limpar o ranho, a secreção. Que a secreção ela pode causar uma doença mais severa, que vai ter que entrar com antibiótico, caramba. Daí ela me passou o quê? Ela me passou uma prática de lavagem nasal. Porra, que é bom demais. Aquelas lavagens nasal de tubão assim, que tu bota nesse, sai um monte de... porra, fiquei viciado nisso. Real, sabe? Só que assim, aí nesse sentido metafórico aqui, eu tava, analógico no caso, eu tava tratando uma possível causa. Eu estava tratando uma questão que poderia, de fato, originar uma doença, sinusite. A ansiedade é a mesma coisa. A gente vai tratar sintomas para melhorar a funcionalidade do paciente, mas se a gente não resolver a causa, tá? A raiz do problema é muito complicado.
Por isso que tem pessoas que precisam da medicação para ansiedade pro resto da vida, né? Tem pessoas que não conseguem viver sem a medicação para ansiedade. Por quê? Porque a causa, o centro, o cerne da coisa não foi resolvido. Beleza? Então assim, vamos entender a gênese, tá? O centro, a anatomia da ansiedade. A ansiedade pode ter dois fatores causais, ou seja, ela pode ter duas causas. A primeira, que eu vou ter que falar, beleza? Eu sei que é meio... O pessoal assim, ela vai voltar falando sobre isso de novo. Só que me parece que na área da psicologia, os profissionais da saúde mental, eles estão muito focados na causa formal do sujeito, ou seja, na psique, certo? No dinamismo psicológico. E muitas vezes se esquecem da causa material, ou seja, do fisiológico. E a gente sabe que o ser humano é uma integração entre causa material e causa formal, né? A partir de uma perspectiva aristotélica de análise, certo? Então, nesse sentido, é óbvio que o meu corpo vai influenciar minha psique e vice-versa. E muitas vezes, parte dos sintomas que aparentemente são psicológicos, tá? Eles têm uma causa, eles têm uma origem no que é fisiológico, no meu físico, certo? Já tive casos de pacientes, ao chegarem no meu consultório, fadigados, tristes, sem energia, sem sentir prazer nas atividades. Caramba, isso aqui se enquadra perfeitamente num quadro depressivo, segundo o DSM. Né? Só que aí o cara ia lá fazer tratamento, não melhorava nunca, né? Parecia ter uma depressão meio que refratária, só que não tinha histórico de depressão na família, entendeu? O sujeito estava com uma vida minimamente normal ali, assim, nada tão latente a ponto da gente perceber que teve um quadro tão grave. Para esses pacientes eu sempre pedia o quê? Exame de sangue. Não, peraí, vamos fazer uma bateria de exames. Aí chegava lá, o sujeito estava com a vitamina D baixa, testosterona lá embaixo. E a gente sabe que, por exemplo, para um homem, testosterona baixa, né, um quadro ali de possível hipogonadismo, os sintomas é igual ao de uma depressão. Né? Então um sujeito que está fadigado, que está tenso, que está cansado, né? A origem desses sintomas pode estar no físico. Cortisol alto, sono, né, o ciclo circadiano limitado, a pessoa dormindo mal, comendo mal, hormônio lá embaixo, carência de vitaminas. E aí essa pessoa ela vai desenvolver uma série de sintomas que aparentemente são de natureza, ou seja, de raiz psicológica, só que na verdade não são. E aí, como é que a gente vai tratar essa pessoa? A gente vai fazer uma psicoterapia voltada para o tratamento de sintomas a partir de um viés psicológico? Não vai funcionar. Porque a causa não é psicológica, percebe? A causa é fisiológica. Então tem muitas pessoas que estão tendo uma certa sintomatologia de ansiedade, certo? Por conta de um físico debilitado. Por conta de um físico debilitado. Então, a primeira coisa, né, ao se perguntar assim, caramba, eu tô ansioso. Tá. Cara, vamos primeiro ver o básico. Vamos fazer um raio-x de dentro. Exame de sangue, pô. Vamos ver como é que tá o teu TSH, né? Vamos ver como é que tá a tua vitamina D. Vamos dar uma analisada na tua área fisiológica pra gente se certificar de que, olha, tá tudo bem. E pode ser que esteja mesmo. Tá? E se tiver tudo bem, beleza, a gente tem então aqui um fator psicológico, que é óbvio que é esse fator que eu vou me ater nesse vídeo aqui, tá? Mas como a minha ideia é entregar um compilado assim, completaço sobre a ansiedade, é importante falar desse assunto também, beleza? Então a ansiedade ela pode ter dois fatores causais. Ela pode se originar no corpo, entre aspas, né? Ou ela pode se originar na psique. Beleza? Se tem origem na psique, aí é uma pessoa que tem, por exemplo, uma recomendação de psicoterapia, tá? Porque tudo que se origina na psique, tá? Geralmente é o que? É uma narrativa egóica, não do ponto de vista de vaidade, ego enquanto um termo conceitual teórico. Se é uma narrativa egóica, a gente consegue alterar essa narrativa, a gente consegue alterar, né, a percepção da pessoa, melhorar, ampliar as questões e, consequentemente, fazer com que ela melhore. Né? Então eu tive casos de pacientes que vinham para o meu consultório, né, num quadro tensional muito severo, e muitas vezes aquela tensão que ele estava tendo era porque ele não estava conseguindo confessar com sinceridade um apelo do coração dele.
Ele estava tendo assim um desgaste psicológico gigantesco para tentar sustentar uma pose para ele, para si próprio e para os outros. E aí ele chegava lá e a gente vai ali através de perguntas, né, de um trabalho meio que dialético, conversando, instigando. E ele pega e fala: tá, Otávio, é que na verdade eu tô inseguro por conta disso. Tá, Otávio, é que na verdade eu faria isso. Tá, Otávio, é que quando a pessoa fala, ela confessa. Tá. Agora eu toquei numa verdade. Eu compreendi o que está acontecendo. Eu dei voz pro meu coração. Isso é só um exemplo. E a pessoa diminui na hora grande parte dos sintomas ansiosos. Isso aconteceu hoje. Hoje. Então vamos compreender essa questão da ansiedade enquanto uma causa, beleza, na psique. Então vamos lá. Se a gente for analisar ali as 5 emoções básicas do ser humano, quem viu Divertidamente sabe, hein? Tu viu Divertidamente? Não. Quero mais. Quais são as 5 emoções básicas? Eu não vi. Não aprendeu isso lá na faculdade de medicina? Não sei. Não lembro. Tem uma disciplina na faculdade de psicologia que são processos psicológicos básicos. Nessa disciplina a gente entende ali, né, os processos da nossa psique que são meio que base, universais, né? E nós possuímos 5 emoções tidas como básicas, né, inerentes a todo ser humano, que é a tristeza, a alegria, o nojo, a raiva e o medo. O medo. Mas é isso aí. O medo é o irmão gêmeo da ansiedade. A ansiedade, ela tá sempre ligada a alguma coisa em que nós temos medo. Então, se tu tá se sentindo ansioso, é porque há algum medo em você. A ansiedade, ela é a irmã gêmea do medo. Ok? E a gente pode dizer então que a ansiedade é uma certa apreensão. Sabe quando a gente tá meio apreensivo, assim? Aquela coisa meio angustiado, meio eufórico, meio incomodado. Isso é um quadro meio que de ansiedade. Agora, existe uma ansiedade normal. O que seria uma ansiedade normal? Olha, amanhã eu vou dar uma palestra para 200 pessoas. Tá? Eu domino a área, ou seja, eu sei o que eu vou falar, eu tenho domínio do assunto, eu já falei em público. Isso não é um bicho de 7 cabeças pra mim. Eu não tenho medo de falar em público, eu não tenho medo de expor o conteúdo que eu vou expor. Só que, porra, eu quero dar uma boa palestra. Eu quero que dê tudo bem. A tendência é que eu fique um pouco apreensivo um dia antes. No dia ali, o coração acelera, eu fico um pouco ansioso e dá tudo certo. Aí eu vou lá, começo a palestrar. E quem já deu palestra sabe. Os primeiros 3 minutos ali, o primeiro minuto, 2, é um caos. Um caos. Porra, acelerado. Depois flui. Até mesmo pra gravar vídeo aqui. Primeiro minuto do vídeo, o cara tá meio... Depois, começa a rolar. Então, assim, existe uma ansiedade normal. Quando que a gente consegue entrar numa certa tipologia de ansiedade enquanto transtorno, enquanto uma disfunção, enquanto uma patologia? É quando essa ansiedade, ela já começa a afetar a vida do indivíduo a um ponto em que ele está tendo prejuízos. Prejuízos no trabalho, prejuízos nas suas relações sociais, prejuízo no seu sono, no seu autocuidado, né? Então é aquela pessoa que vai pro trabalho e chega atrasada porque ela fica chorando no carro, né? Ela tá com medo de chegar no trabalho, ela não quer que os outros vejam ela. Ou ela chega para conversar com as pessoas, ela tá sempre acelerada, ela tá querendo se livrar daquela conversa o mais rápido possível. Ou é aquela pessoa que não tá conseguindo dormir. Ou é aquela pessoa que percebe que não consegue nunca relaxar. A pessoa não consegue relaxar, sabe? Ela tá sempre, precisa fazer alguma coisa, fazer. O excesso de atividades também revela algo. Em que sentido? Poxa, se a pessoa não consegue parar, se colocar num estado de presença, de boa, conversar ali, etc., cara, ela tá tendo alguma disfunção já. Porque não é normal não conseguir parar, pô. Não é normal tu sentar numa roda, sei lá, sentar num sofá no domingo à tarde com a tua esposa e não conseguir ali ficar de boa.
Isso já apresenta uma certa disfunção. E toda pessoa que percebe, então, um prejuízo, que tem um critério subjetivo, obviamente, acerca dessa questão, é uma pessoa que vai ter que tratar a ansiedade. E a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é o seguinte: para começar a tratar a ansiedade, tá, de maneira muito profunda. Olha, eu tenho medo de quê? O que faz o meu coração palpitar quando eu penso na possibilidade de que algo aconteça? Uma análise sincera para si mesmo. Uma análise sincera. Uma análise sincera. Cara, de que eu tenho medo? Eu tenho medo de faltar dinheiro. Eu tenho medo de ser rejeitado. Eu tenho medo de que minha mãe me reprove. Eu tenho medo de que achem que eu sou uma pessoa fraca. Eu tenho medo. De que eu tenho medo? E essa resposta ela precisa ser muito sincera. Tá? Porque talvez tu vai se defrontar com um medo que tu não gostaria de ter. Porra, eu não queria ter esse medo, mas eu tenho. Então, sob certo aspecto, a ansiedade, né, quando a gente está sentindo, a gente não consegue muito bem mapear de onde vem. Mas quando a gente se pergunta com muita convicção, né, com muita sinceridade de qual é o nosso medo, a gente já vai estar tocando ali no quê? Nas nossas fontes tensionais. São os nossos medos que geram em nós tensão. E a ansiedade nada mais é do que a consequência de um estado tensional. O ansioso, ele não consegue se sentir à vontade, porque ele está tenso. E ele está tenso porque ele está com medo de coisas que na cabeça dele, ele não consegue dominar. Ele não tem domínio sobre aquelas realidades. Aquelas realidades deixam ele tenso, e essa tensão vai fazer com que ele fique ansioso. E por conta da ansiedade, ele vai olhar para esse medo de uma maneira desproporcional. O medo do ansioso é sempre desproporcional à realidade concreta. Eu tenho medo de que eu gagueje na palestra, eu estou muito ansioso por causa disso. E se gaguejar, o que vai acontecer? Vão me julgar. E depois? Depois ninguém mais lembra. E o cara tá perdendo noite de sono por causa disso. Ou seja, ele atribuiu ao julgamento, né, uma coisa que, como se ele fosse morrer, como se a vida dele fosse acabar, como se a partir daquele dia a Rede Globo passasse 24 horas por dia, no Brasil inteiro, a gaguejada que ele deu em público. Então a ansiedade ela é sempre uma desproporção na estimativa do sofrimento. Eu tenho medo de algo, aquele algo vai fazer com que eu sofra, só que eu potencializo esse possível sofrimento em 1 milhão. Então tem uma questão aí de um erro de estimativa. Justamente por quê? Por conta do estado tensional. Por conta do estado tensional. Então, uma pergunta que a gente tem que fazer também é o seguinte: olha, de todas as vezes que tu estimou um sofrimento, de todas as vezes que tu estimou um dano, né? Tipo assim, cara, se acontecer vai ser o pior dos mundos, meu Deus. De todas as vezes que tu estimou uma dor muito profunda, uma perda, quantas vezes você de fato assim se ferrou com aquilo? Quantas vezes essa dor que você acreditou que iria sentir aconteceu de fato? Porque o que acontece? Muitas vezes quando a pessoa sofre aquilo que ela estava ansiando, estava com medo, ela percebe que nem é tão ruim assim. É clássico. O medo que vem da ansiedade, ele é muito mais sofrível, vamos colocar nesse sentido, ele é muito pior do que muitas vezes o sofrimento real daquilo que a pessoa tem medo. Então, compreendendo essa gênese aqui, uma grande saída é entender as fontes de medo, é entender as fontes de tensão. E aí começar o quê? A elencar possibilidades, a elencar planos para resolver essa tensão que o sujeito está sentindo. Vamos pegar um exemplo muito prático aqui. Eu tenho medo, tá, de não conseguir pagar as contas da minha casa. Esse é um medo, que eu estou ficando ansioso, tenso com isso, está me tirando sono, etc. Beleza. Como é que a gente vence o medo?
dominando aquilo, dominando aquela realidade, é tendo um certo domínio. Então, por exemplo, eu tenho medo de andar de skate. Se eu aprendo a andar de skate, se eu domino, né, esse esporte, eu não vou mais ter medo de andar de skate. Então o medo está sempre ligado a uma falta de domínio, a uma falta de conhecimento. Ao passo que eu conheço e domino, eu já não tenho tanto medo. Aquela realidade já está dominada, percebe? Só que muitas vezes, né, a gente não vai conseguir dominar essa realidade de maneira muito palpável. Por exemplo, eu tenho medo de ficar pobre e não conseguir pagar as contas de casa. Só que eu ainda não fiquei pobre e estou com dinheiro para pagar as contas de casa. Não tem como me colocar numa situação como essa. Então eu vou ter que o quê? Eu vou ter que pensar, eu vou ter que imaginar essa situação. Eu vou ter que contornar essa dificuldade a partir da minha imaginação, elencando possibilidades. Então, olha, eu tô com medo de não ter dinheiro, então, peraí, e se eu não tivesse dinheiro? O que eu faria? O que aconteceria? Se eu não tivesse dinheiro hoje, o que eu iria fazer? Como é que eu iria fazer para ganhar dinheiro? Para quais pessoas eu posso pedir dinheiro emprestado? Que contas eu posso deixar que contas eu posso deixar atrasar? Enfim, eu tenho que elaborar ali planos e o quê? Resoluções. Maneiras de resolver esse possível problema. Aí eu vou estar meio que dominando aquela esfera. Eu já vou ter um plano concreto ali. E tá. Então tá. Se eu não tiver dinheiro, eu vou poder fazer isso, eu vou poder fazer assim, eu vou poder fazer assado, eu tenho esse caminho. Esse caminho aqui, na minha percepção, é o melhor, então esse aí eu seguiria. E assim, assado. Então o quê? Há uma reflexão, há uma compreensão e há um enfrentamento do ponto de vista imaginativo dessa questão. Isso faz com que a pessoa já se tranquilize, que a ansiedade já diminua. Porque geralmente a ansiedade é o quê? É esse medo do sei lá do quê. E como está sempre ligado a uma desproporção, a pessoa acha que o medo que ela tem é a pior coisa do mundo, é que ela vai de fato morrer, se destruir. E ela tem que entender que não, ela não vai morrer, ela não vai se destruir, e existem saídas, existem possibilidades, e ela vai conseguir resolver. Só que ela precisa parar um pouco, pensar, se colocar no estado de presença e trabalhar essas questões. Agora, existem medos um pouco mais complicados de serem tratados sozinhos. Por exemplo, o medo afetivo. Cara, eu tenho medo que os outros vão me julgar, eu tenho medo que não sei o quê. É óbvio que isso tem uma questão muito evidente com a cosmovisão, né? Porque a pessoa que acha que vai ser julgada o tempo inteiro é uma pessoa no limite vaidosa, que acha que todo mundo olhando pra ela o tempo inteiro, né? Como se as pessoas ligassem muito pra gente. Então assim, ela tem que ter um ajuste de cosmovisão, só que ela também tem que ter, daqui a pouco, uma certa cura afetiva. Uma cura afetiva. Por exemplo, a pessoa que tem toque, né, cara? A pessoa que tem toque é batata. Se a gente for ficar pensando somente nos sintomas, assim, a pessoa tem que parar de ter os rituais, ela tem que parar de ficar limpando o banheiro, ela tem que parar de ter os pensamentos obsessivos, ela tem que combater esses pensamentos. Cara, até funciona. O TCC faria muito isso, assim. Só que a gente está sempre batendo o quê? No sintoma. Só que da onde que veio esse medo maluco, nesse sentido? Disfuncional. Pô, aí tu vai ver. Criação fodida, entendeu? A criança sempre foi muito criticada, qualquer coisa que ela fazia era um escarcéu dentro de casa, ela não podia dar um peido, que acabava o dia dela. Então ela se vê assim numa pressão de perfeição. Ou uma pessoa que foi criada num ambiente onde havia muita instabilidade. Então o sentimento frequente naquela vida era um sentimento de medo. Medo. É óbvio que isso vai somatizar. E aí o que tem que fazer, meu amor, nesses casos? Terapia. É terapia, pô. É terapia. Seria importante também fazer uma reflexão sobre afetividade. Né? Como eu falei, as pessoas do toque ali na dinâmica afetiva, dá pra gente refletir seriamente sobre esse assunto e tratar muitas neuroses. Porque o que acontece? O sofrimento, em geral, ele tem uma relação com a ignorância. Ou seja, não ignorância no sentido pejorativo, mas eu sofro porque tem algo que eu ignoro. Eu sofro porque tem algo que eu não estou conseguindo ver. Então, sob certo aspecto, essas aulas aqui, elas possuem uma pedagogia de tratamento mesmo, terapêutico. Seria uma psicoterapia pedagógica, né, nesses termos, assim. Porque eu vou revelando coisas para vocês e vocês vão entendendo. Vocês passam a perceber coisas que antes vocês ignoravam. E que por ignorarem, vocês sofriam. A gente sofre.
Porque o sofrimento é não saber o que fazer muitas vezes. Eu não sei como lidar, eu não consigo entender, eu não consigo compreender as coisas que estão acontecendo. Mas ao passo que eu compreendo, né, que eu entendo, aquilo ali me pacifica. As coisas se pacificam dentro de mim. Então, essa questão da afetividade tem muito a ver com o amor. O sofrimento de não se perceber amado. Só que assim, todos nós somos amados. Senão a gente não estaria aqui hoje. Todo mundo já bebeu do amor. Até a pessoa que passou por grandíssimos sofrimentos na vida. E justamente por ter passado por esses sofrimentos, ela não consegue perceber o oceano de amor que ela está em volta. Mas a gente precisaria de uma aula mesmo, assim, tipo, de 1 hora conversando sobre isso, sobre o amor. Para limpar, às vezes, essa insegurança que a pessoa tem acerca do valor dela, né? Que o nosso valor está amplamente ligado com o amor. A gente percebe o nosso amor quando a gente é amado. Agora, voltando para essa questão da ansiedade, muitas vezes mesmo vai ter que buscar a terapia, né? Ou a terapia ou algum outro recurso para conseguir compreender, né, como lidar com estes medos, que muitas vezes eles não são tão objetivos assim. Como, por exemplo, o medo da solidão. Como, por exemplo, o medo de daqui a pouco eu não ter um parceiro, uma parceira de vida, né? Enfim. Então essa que é a questão. Ao passo que a gente mapeia os medos, a gente percebe as nossas fontes de tensão. E o trabalho é justamente a gente conseguir deixar de fazer com que essas coisas que nos deixam tensos, certo? Parem de deixar. É totalmente possível. Olha, se eu tô tenso por alguma coisa, não quer dizer que essa coisa sempre tem que me causar um estado tensional. Eu consigo manejar isso dentro de mim, eu consigo resolver essas questões para que aquilo não me aflinja mais tanto. Beleza? Então, olha, a ansiedade, sob certo aspecto, ela tem uma questão muito semelhante a um incômodo. Tá? A fonte de tensão é algo que nos incomoda. E aí pode acontecer de duas formas. Pode ser uma fonte de tensão pela dificuldade que a gente tem de lidar com o ambiente, lidar com os problemas que estão acontecendo, né? Ou a gente pode também estar... né, essa é a gênese. Mas obviamente também que existem fontes de tensão que elas são meio que estruturais. Estruturais em que sentido? Que o ambiente que a gente está inserido, a realidade que a gente está imerso, ela naturalmente vai provocar muita tensão em nós. Certo? Porque existem realidades que elas são de fato fontes de tensão, de incômodo. Ou será que uma pessoa que estava presa num campo de concentração, ela não tinha um grandíssimo incômodo dentro do peito? Né? Uma aflição, uma angústia. Aquele lugar é extremamente tensional, né? Mesma coisa que eu costumo falar com meus pacientes. Olha, pensa que vocês estão num quarto aí, né? Pensa aí na sala que você está assistindo esse vídeo. E imagina que o pé direito, o teto, começa a descer. Descer, 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 descer. Ao passo em que o teto fica a 2 dedos da sua cabeça. E esse teto para de descer. E você sabe que ele não vai descer mais. Logo, você não vai ter nenhum dano físico por conta do teto baixo. E também vai ter oxigênio, você não vai morrer por falta de ar. Como é que você iria se sentir? Sabendo, né, estando num ambiente onde o teto está a 2 dedos da sua cabeça. Pô, meio claustrofóbico, né? Meio angustiado. Lógico. Tu está num ambiente que te comunica tensão. Esse é o impacto da arquitetura. Esse é o impacto do ambiente que a gente está inserido. Então, uma pessoa, por exemplo, no hospital, cara, num plantão, dormindo, gritaria, telefone tocando, não conseguindo descansar. Porra, essa pessoa ela vai ficar mais tensa. É óbvio. Ela vai ter que fazer um trabalho gigante para conseguir manejar essa tensão a ponto de que essa tensão não se torne daqui a pouco uma fonte de ansiedade patológica. Uma fonte de tristeza, de humor deprimido muito grande. Tem questões estruturais que muitas vezes que a gente tem que fazer. A gente tem que parar de frequentar mesmo. Lugares, ambientes, enfim. Mas tem outras vezes que não dá. E aí a gente tem que fazer esse trabalho de compreender que tem ambientes que nos provocam essa tensão, tá? Que alguns a gente consegue resolver, como a arquitetura de uma casa, né? Como, enfim. Coisas que estão no nosso alcance, mas tem outras que não estão.
E aí a gente vai ter que entender isso. Olha, se o ambiente me deixa tenso, e é esse estado tensional que me causa incômodo, e que esse excesso de tensão pode desembocar numa patologia, tá? Eu vou ter que criar mecanismos de alívio de tensão. E muitas pessoas se perdem aí, que é quando elas vão para vícios. Né? O cara que bebe todo dia quando chega em casa, ele tá querendo aliviar aquela tensão, só que de uma maneira errada. De uma maneira que vai deixar ele mais tenso, porque ele vai se tornar adicto. E o alcoolismo vai foder com a vida dele. Então, é perceber também que nós precisamos estar o tempo inteiro equilibrando essa dinâmica de tensão e alívio de tensão. Certo? E aí, buscar recursos para que a gente consiga aliviar essas tensões que causam muito incômodo. Aí tem pessoas que vão ter hobbies, tem pessoas que vão ir treinar, tem pessoas que vão, sei lá, jogar futebol, caminhar na rua, enfim. Mas essas práticas de alívio de tensão são muito importantes. Jogar beach tennis. Jogar beach tennis. Como é que é outra que eu tava jogando muito agora? Pádel. Pádel. Enfim. É isso. Então, se você está num estado tensional muito grande, você vai ter mais necessidade de aliviar essa tensão. E aí tem que tomar muito cuidado para não aliviar a tensão de maneira que possa vir a te prejudicar. Ah, Otávio, mas eu estou num estado tensional no qual eu não consigo sair agora. Esse ambiente, essa estrutura que eu estou inserido, ela é fonte de tensão e eu não consigo, né, alterá-la. Beleza, então a gente vai ter que fazer um trabalho para que você se fortaleça frente a ela. Para que ela não cause tanto impacto em você. E aí também são estratégias, né, muitas vezes a partir do tentativa e erro ali, ou até mesmo da psicoterapia, para a pessoa conseguir ter uma maior resiliência frente a essa dinâmica. E sempre, assim, conseguir aliviar a tensão, né, ou seja, deixar que o ambiente nos deixe tenso, está sempre ligado com o domínio. Quanto mais a gente domina aquela realidade, menos tenso a gente vai ficar. É sempre assim. Então, por exemplo, se eu tiver que atender 6 horas, 7 horas por dia em psicoterapia, eu não vou ficar tenso, eu domino. Agora, se eu tiver que cortar 7 cabelos por dia, sendo que eu não sou cabeleireiro, cara, vai ser um inferno pra mim. Eu vou estar o tempo inteiro, cara, e se eu errar, e se eu cortar errado, se a pessoa, né? Porque eu não domino aquele ofício. Então, o domínio está sempre muito ligado a essa questão, né? A essa estrutura da psique entre tensão e alívio de tensão. Beleza? E outra coisa, como eu disse já no vídeo no início, que causa uma fonte de tensão e por consequência de ansiedade muito grave, muito latente, é a falta de sinceridade interior. É a incapacidade que a pessoa tem de confessar para si mesma as coisas que ela está percebendo e sentindo e querendo. Também por conta de um medo. Medo de romper com a autoimagem que ela criou. Medo de romper com alguma coisa que ela julga, sei lá, parte dela, né? Vergonha, tá? Então, conseguir confessar as coisas que a gente está sentindo com muita sinceridade, cara, isso já é um grandíssimo alívio. Já é um grandíssimo alívio. Muitas vezes a gente está tenso porque a gente não está conseguindo declarar o que a gente quer de fato declarar, por algum motivo. Que está ligado com medo, obviamente. Então, desenvolver essa capacidade de confessar para nós mesmos as coisas que a gente está sentindo, percebendo, vivendo e, sobretudo, ansiando. Um dos maiores sofrimentos do ser humano é ele não conseguir atender os apelos do coração dele. Ou seja, aquilo que ele realmente quer. Se a gente não atende os nossos apelos do nosso coração, a gente vai entrar numa certa falsidade existencial. Ah, não quero nada mesmo, isso aqui tanto faz, tanto fez, que se foda. Um certo cinismo que pode levar a uma revolta. Porque se a gente não está atendendo os apelos do nosso coração, a gente vai estar, de algum modo, atendendo os apelos dos corações dos outros. É aquela pessoa que vive para os outros, que vive para o pai, que vive para a mãe, que vive não sei o quê. E ela se revolta com essas estruturas, mas não são as estruturas que são más, mas é a dificuldade que a pessoa tem em ter uma certa força interior de declarar o que ela quer e muitas vezes romper com os quereres dos outros. E as pessoas têm medo, ou seja, elas não se permitem declarar o que elas querem com uma certa sinceridade.
Mas é que eu não sei muito bem o que eu quero. O que é não saber muito bem o que tu quer? É que tu está querendo achar uma resposta lógica para o teu querer. É como se o teu querer tivesse que ter uma lógica. Não, eu quero isso por conta disso e disso e disso, assim, assim, assado. Né? Tu quer inserir o teu querer assim num raciocínio muito pragmático, meio que num viés cientificista. Só que o querer humano, ele é, vamos colocar assim, visceral. Eu quero porque eu quero. Por que eu quero ser psicólogo? Ah, porque eu quero ajudar pessoas. Aí eu posso me perguntar, mas eu posso ajudar pessoas sendo psicólogo, sendo pediatra, sendo empresário? Ah, porque eu quero ganhar dinheiro. Tá, mas é porque ganhar dinheiro eu consigo ganhar dinheiro em outros trabalhos também. Ah, porque eu quero ouvir gente. Eu posso ouvir gente em tudo que é lugar. Eu posso ouvir gente como advogado, como... Então por que eu quero psicologia? Porque eu quero. Eu quero. Eu quero isso. Acabou. Então, se eu quero, eu vou atrás, porra. Se eu quero, eu vou atrás. Atender o apelo do nosso coração é fundamental. Mas é fundamental mesmo. Beleza? E também conseguir declarar. Né? Por exemplo, eu jamais perdoaria uma traição, odeio isso, não sei o que, né? Só que o teu coração ele tá aflito, ele tá querendo dizer o seguinte, não, é que talvez tu perdoaria. É que eu perdoaria mesmo. Só que eu não quero perdoar, assim, entendeu? No fundo, talvez tu queira perdoar e tu vê sentido nisso. Só que aí tu fica embebido, né? Assim, com os julgamentos, mas o que vão achar? Eu vou ser humilhado, eu vou ser um idiota, eu vou ser não sei o quê. E tu vai abafando com justificativas exteriores ou estereótipos que tu criou na tua cabeça aquele âmago de sinceridade. Aquela coisa mais profunda da tua pessoa mesmo. Então, até mesmo para a gente identificar os nossos medos, a gente precisa ser sincero. E a prática da sinceridade, ela é fundamental para a sanidade mental. Uma pessoa que não é sincera, ela está muito mais propensa ao adoecimento mental. Porque o que adoece é a neurose. E a neurose é uma mentira contada para nós mesmos. A gente conta uma mentira e passa a acreditar nela. Isso causa um sofrimento profundo, que desemboca em várias outras coisas. Então, o adoecimento mental é o próprio do auto-engano. A pessoa que adoece mentalmente, muitas vezes ela está se auto-enganando, ela está contando uma mentira e ela está acreditando naquilo. Por exemplo, até mesmo a desproporção da ansiedade, né? Tipo assim, cara, eu vou morrer se acontecer tal coisa. Isso é um auto-engano, ela está se enganando, porque ela não vai morrer. Então, a sinceridade é muito importante, essa depuração ela é fundamental. A sinceridade, ela aponta para um estado de saúde emocional e psicológico. Já o auto-engano, né, a mentira, isso vai levar para um movimento de neurose e de tristeza, portanto. E de ansiedade, e de depressão. Tá compreendendo? Então, para tratar a ansiedade, é descobrir o ponto de tensão, ou os pontos de tensão. Tá? Para isso a gente tem que entender quais são os teus medos. E os medos, em geral, são muito específicos. A ansiedade é o medo do sei lá do quê. A gente não sabe muito bem, mas ao passo que a gente coloca uma lupa, né, e tenta enxergar, a gente vai perceber que a gente tem medos específicos. E são esses medos que a gente tem que tratar. E, em geral, estes medos são vistos de forma desproporcional. É sempre uma desproporção do que está na cabeça em relação ao real. Ok? E agora, a gente vai para uma reflexão que poucas pessoas fazem a respeito da ansiedade. Eu acho que essa parte ela é muito terapêutica aqui do nosso vídeo. Beleza? Que é o seguinte, pessoal. Você só pode estar ansioso porque não tem nada acontecendo. Eu vou repetir. A ansiedade, nesses termos aqui que a gente está falando, enquanto um medo de uma possível ameaça, ela só pode existir porque a ameaça não está se dando, porque não está acontecendo. O medo de sofrer, que é o próprio da ansiedade, ele só pode aparecer porque você não está sofrendo.
Porque se estivesse acontecendo, você estaria sofrendo e não com ansiedade. Então, para pensar. Se você está ansioso, se questione com muita sinceridade. Tem alguma coisa acontecendo para você estar assim? Não, não tem. Nunca tem. Porque se estivesse acontecendo, você estaria o quê? Resolvendo. Fazendo o que tem que ser feito para sair daquela situação, ou para vencer aquela situação, ou até mesmo sofrendo os danos daquela situação. Uma pessoa que ela tem medo da ameaça, tipo assim, ela só tá com aquele estado de tensional, de vigília, porque a ameaça não se deu ainda, não aconteceu. Então você só pode estar ansioso porque não tem nada acontecendo. E eu vou mais além. 90% das vezes, esse medo não se concretiza na realidade. Ele não acontece. Ou seja, você está sofrendo por algo que nem vai acontecer. Geralmente é assim. É um sofrimento desproporcional frente a uma situação hipotética que muitas vezes essa situação não acontece. E quando ela acontece, curiosamente, a pessoa diz, caraca, eu achei que ia ser pior. Então quer dizer o seguinte, você está ansioso porque de algum modo tá tudo bem. Tudo bem em que sentido? Não há nenhuma demanda real acontecendo para você. Você não está sendo convocado a nada. E por isso mesmo você está ansioso. Então, nesse sentido, no momento que você é convocado a passar por algo, você vai lá e faz, você vivencia aquilo. E aí, quando não está acontecendo nada no momento, você fica ansioso. Então, por exemplo, você não teve tempo para ficar ansioso se o teu pai ou tua mãe está precisando que você leve ele para o hospital. Você vai estar resolvendo. É diferente, você está sentindo aquilo. Aí o seu pai e a sua mãe é internado. Ou seja, não tem nada acontecendo. Ele não morreu, ele tá internado, a gente não sabe o que vai acontecer. Você não é convocado a nada. Você é só convocado ao quê? A sentar e esperar o resultado ali do médico, né? Naquele momento você fica ansioso. Porque você já começa a elaborar um plano futuro. Em que sentido? E se meu pai morrer? Meu Deus. Não. Aí você já tá o quê? Você já tá pensando lá na frente uma hipótese que talvez não se concretize e você começa a ficar... E aí se seu pai ou sua mãe, nesse exemplo aqui, né, morre. Aí você acha que você vai ficar ansioso? Sofrer. Você vai sofrer, porra. Aí tu vai ficar triste, vai sentir falta. Tu vai no velório. E tu vai sofrer. Aí morreu. Aí você pode negar aquilo, não poderia ter acontecido, né? Isso não deveria ter acontecido comigo. Aí já é o quê? Uma negação da realidade. Por quê? Porque muitas pessoas acham que têm o controle sobre a própria vida, né? Eu idealizei algo pra mim. Na minha percepção, esse algo deveria acontecer. E quando o meu ideal, meu plano idealista se choca com o real, eu me revolto com o real. Como se eu dissesse o seguinte, não, Deus, o que está acontecendo aqui está errado. A estrutura real está errada. O certo seria o que eu idealizei. Só que quem é mais forte? As suas idealizações ou a realidade? E aí você se choca com isso e você nega o real. Não poderia ter acontecido, não deveria ter acontecido. Assim, não é que não poderia ter acontecido, aconteceu. Não é que não deveria, aconteceu, assim, não tem... Entende? E aí você pode entrar num quadro de quê? De tristeza, depressão. A depressão é justamente o quê? Uma negação de algo que aconteceu. É não aceitar aquilo. Não. Mas aconteceu. E aquilo, aí tá um choque entre o ideal e o real e a pessoa sofre para entrar num quadro depressivo. Já a ansiedade o quê? É uma negação do que pode vir a acontecer, que não aconteceu ainda. Olha só, a ansiedade é algo que pode vir a acontecer. Então não tem nada acontecendo. Porque se estivesse acontecendo já não é mais ansiedade daí, porra. Aí é uma realidade que você está experienciando, você está vivenciando. E qual é o problema, no final das contas? O problema é o seguinte, que a gente tem uma tara de controle. É o controle. É que assim, não, as coisas têm que sair conforme eu controlo. Conforme eu gostaria. Conforme eu idealizei. Né? Essa tentativa de controle que leva à frustração, que leva à ansiedade. Em que sentido? Não, é que nesse meu plano ideal de vida, eu não posso sentir determinado sofrimento.
Eu não posso passar por uma traição. Eu não posso passar por um falecimento de um ente querido. Eu não posso passar por um momento de privação. Eu não posso ser rejeitado. Eu não posso. Porque assim, quem disse que você não pode? Só você. Porque na estrutura real essas coisas acontecem. E pode acontecer com você, porra. É sempre um desajuste. Mas não pode, Otávio. Não. Aí que tá, não é você que controla. Não é você que controla, pô. Então, tanto não é você que controla que você não controla o seu coração bater. Você não controla os seus órgãos. Você acorda todo dia. Qual é o controle que você tem sobre o seu coração? Nenhum. Qual é o controle que você tem sobre, sei lá, tá aqui hoje? Nenhum. Não foi você que criou isso aqui. O seu coração bate por você como se fosse uma parada meio mágica, assim. Você pode passar a vida inteira sem saber que você tem um coração e mesmo assim ele vai estar lá batendo por você. Essa tara do controle é uma maluquice. E eu digo assim, aí a pessoa fala, mas eu gostaria de ter controle. Será que você gostaria mesmo? Vamos imaginar então uma vida na qual você controla tudo. Você controla quem vai te amar, você controla as coisas que vai acontecer, você tem controle sobre tudo. A sua vida seria mais ou menos o seguinte, você estaria trilhando um caminho no qual você sabe a hora que o pássaro vai cantar, na hora que o riacho vai descer. Cada quilômetro você sabe o que vai acontecer. Você acha que você seria feliz assim? Será mesmo? Seria se sentir numa solidão tremenda. As pessoas só te amam porque tu quer. As pessoas só me amam porque eu quero. Aconteceu isso esses tempos. Um paciente meu chegou e falou, Otávio, eu comecei a ser gentil com a minha esposa porque você pediu, né? A gente chegou numa... E ela chegou e falou assim pra mim, você tá sendo gentil comigo. Era uma coisa que ela queria, né? Mas você só tá sendo gentil porque eu pedi, porque você conversou com o Otávio, né? E ele falou, sim. E ela ficou brabíssima. Por quê? A gente só se sente amado quando a gente percebe uma certa espontaneidade, quando o outro faz o gesto a partir da liberdade dele. Ou seja, a gente só se sente feliz a partir da surpresa. Pensa assim, eu quero que a Dani, né, me ame de tal e tal forma. Eu quero que ela me acorde com um beijinho na testa, eu quero que ela prepare o café da manhã e leve pra mim na cama, eu quero que ela todo dia me espere à noite, maquiada, bela, me enchendo de beijo. E essas coisas acontecem. Aí eu vou olhar pra Dani e vou fazer assim, mas eu não queria que fosse assim. Tipo assim, pô, eu queria que você fizesse isso pra mim. Ou seja, eu queria que você me surpreendesse. Quando eu percebo que eu controlo tudo, cara, qual é a graça? A graça da vida tá na surpresa. Quando é que eu fico feliz? Quando eu chego em casa e a Dani me espera com uma janta. Por conta da liberdade dela, ela decidiu fazer aquilo por mim. Eu me surpreendo, falo, cara, que maneiro, eu tô sendo amado aqui. Mas se eu controlasse a vontade dela, assim, seria uma solidão tremenda. Então até a vida controlada, né, no controle que você acha que seria bom ter, cara, ia ser horrível, você não sabe o que você está pedindo pra você. A felicidade, ela tá intimamente ligada com a surpresa, eu me surpreendo, ou seja, um paciente mandou uma mensagem agradecendo pela minha consulta, a Dani me fez um carinho ontem à noite que foi maravilhoso, né? Acontecem coisas que não estão no meu radar de previsão, e aí eu fico feliz, a minha vida ganha um sentido, aí eu respondo aquilo, e assim se dá. Então, qual o caminho de... Vamos fazer uma analogia aqui. Você gostaria de fazer um caminho no qual você saberia de tudo que iria acontecer? Aquele caminho manjado, assim... Você saberia tudo, até a hora que a pétala da rosa vai cair no chão. Ou você gostaria de viver um caminho que, cara, você vai se surpreender ao decorrer. Você vai ver um passarinho cantar que você não esperava. Você vai olhar para um riacho descendo, um córrego, coisa mais linda. Você vai se encantar com aquilo. Qual dos caminhos é melhor trilhar? O segundo, porra. Só que o segundo caminho, você vai ter muitas surpresas maravilhosas. Só que em algum momento vai chover. E você vai ficar molhado. E você vai passar frio. E vai ser ruim. Só que daqui a pouco amanhece, o sol esquenta de novo o seu corpo e você volta a caminhar feliz. É isso. O caminho não vai ser somente delícias. Vão ter também surpresas
ruins. Mas isso que é a vida. Então parte, né, desse processo de vencer a ansiedade é aceitar a estrutura da vida. Ah, mas eu não concordo. É que não tem que... Entende que assim, não é caráter de concordar ou não. É de aceitar porque é o que é o que é. Entende? Assim, eu posso concordar ou discordar de uma hipótese. Mas como é que eu vou discordar de algo que é uma verdade, que é concreto? Não tem como. É a mesma coisa assim, ó, eu querer discordar que essa caneta, ela tá na minha mão. Não, ela tá na minha mão. Não tem como é que eu vou discordar de uma coisa que é o que é, a estrutura, pô. Então é basicamente isso, assim. Conseguir dominar essas coisas da vida é fundamental. E muitas vezes o domínio é justamente entender que você não tem domínio. É justamente entender que você não tem controle. Aceitar o não controle é dominar a vida, sob certo aspecto. É paradoxal. Eu aceito, ou seja, eu domino essa realidade ao passo que eu aceito e compreendo e não me revolto. E dominar é justamente saber que eu não tenho controle, não tenho domínio sobre as coisas. Então, quem disse que o nosso plano mental, o nosso plano ideal é o melhor para nós? É claro que a gente tem que ter projeto. Só que o que torna o projeto maneiro de ser buscado? Assim, é isso, é trilhar um caminho que pode te levar para um outro canto, que você vai ter que fazer outras voltas para chegar na finalidade. O plano não vai sair conforme o script na sua cabeça. Você vai ter que articular todas as tensões da vida, as dificuldades, nesse plano originário para conseguir chegar na finalidade. E muitas vezes se chega. Se não chega, chega perto. E aí você vai chegar nessa finalidade sábio, se você souber abraçar com docilidade as surpresas da vida, os elementos não controláveis. E a gente só consegue aceitar os elementos não controláveis da vida quando a gente tem um certo desapego de nós mesmos. Porque o que traz muito sofrimento, tirando pouquíssimas coisas, é um sofrimento muito mais egóico. Egóico no sentido assim, uma vaidade do ego, entendeu? É que isso não poderia ter acontecido comigo. Tipo assim, é que eu, né? Eu não poderia jamais ser traído, porque eu sou uma pessoa, sei lá, eu sou um alecrim de ouro, entendeu? Eu não poderia ter sofrido, assim, é um excesso de vaidade no final das contas. É se levar muito a sério. Tudo é pesado, tudo dói, tudo é mortalmente importante e horrível. Cara, que tragédia ver assim. Sabia que dá pra ver assim, caralho, tá... Eu pegar esse exemplo da traição porque é o que muito acontece no meu consultório. Sabia que, sei lá, tu pode tomar um chifre e pensar, porra, tá, tomei um chifre, que merda, tá... Como é que eu vou resolver isso aqui agora? Sei lá. Tipo... Tá, as pessoas tomam chifre, pessoas traem, pessoas falham, pessoas erram. Eu poderia trair também, não trair dessa vez, fui traído. Tá, é ruim, a gente só sofre. Mas não... Cara, tá. Baile que segue, pô. Resolve, vive. Olha pra realidade com uma certa docilidade. Pô, se isso aconteceu, o que eu posso aprender com isso? Eu posso enxergar o sofrimento como uma oportunidade de melhora pessoal. Tipo assim, caraca, traí. Como é que eu vou responder essa situação? Com desespero ou com esperança? Ou com nobreza? Ou com amor? Ou com fortaleza? Eu vou sair melhor disso. Eu vou dar um exemplo pra mim mesmo do que é ser um ser humano digno. Porra, achamos um puto sentido aí pro sofrimento. Cara, quando meu pai morrer, cara, eu vou dar uma resposta a isso à altura, entendeu? É óbvio que eu vou chorar de saudade. É óbvio que vai ser foda, que eu vou sentir falta. Mas eu vou ser um símbolo de esperança diante da morte. Eu vou consolar os meus. Eu vou mostrar um sentido transcendente para aquilo. Não só para mim, mas para as pessoas que me amam, para as pessoas que precisam de uma palavra de consolo. Eu vou ser uma pessoa assim digna num momento como esse. Cara, porra, tô respondendo à altura. Entendeu? Então, é parar com esse fetiche do controle. E assim, é entender que, olha, você não controla a vida,
você não controla as coisas que te acontecem, só que sob certo aspecto, você tem uma visão de que tudo isso é caótico, é instável, é maluco. Só que, em geral, a instabilidade ela reside muito mais no nosso plano psicológico e mental do que real. Caraca, o mundo é muito estável, porra. Você não precisa pensar em respirar, e mesmo assim você respira, entendeu? Olha a estabilidade das coisas, assim. Cara, você não precisa fazer esforço para ter firmamento no chão. O chão tá sempre firme. O sol tá sempre lá. A lua sempre aparece. Cara, o mundo tem uma ordem gigantesca. Olha a ordem do funcionamento humano. Você vai numa aula de anatomia, você fica maluco. Assim, cara, cada artéria, cada bomba aqui do meu coração bombeia e vai sangue pra veia, a artéria é a aorta e não sei o que, tem a célula tal que não sei das quantas, aí tu percebe que tem 1 bilhão de neurônios. Tudo funcionando. Assim, uma perfeição mágica. Mágica, uma coisa meio de Deus, assim, não é? Ó a casa aí, será, né? Meio que mágico mesmo. Você acha que não tem ordem aí? Não ter ordem é o seguinte, do nada, né? Tudo muda. Eu acordo no outro dia, tudo mudou. Não tem nada mais no lugar. Eu tenho outra casa, a minha casa que eu tava morando queimou do nada, a minha perna que eu caminhava do nada, ela é amputada e some. Isso é caos. Nós estamos inscritos numa ordem. Estamos tão inscritos numa ordem que a gente consegue ficar ansioso, né, por uma possível desordem. Se a vida fosse uma constante desordem, a gente não conseguiria ficar ansioso com a desordem, porque a desordem tá dada já, porra. Tá compreendendo ou não? Então, pelo amor de Deus, assim, essa tara por controle é maluca. É maluca. Então, aceitar as coisas com mais docilidade. Aprender a exercer a sinceridade. Conseguir ter domínio sobre as frentes que você tem medo. Compreender que estar à vontade é fundamental na nossa vida. E o estar à vontade pressupõe o quê? Esse ajuste de tensão. Pressupõe uma certa sinceridade interior, você conseguir ser você mesmo, sem precisar o tempo inteiro estar pisando em ovos, com medo de que algo vai acontecer, ou enfim. Tá compreendendo? Isso tudo faz parte do tratamento da ansiedade. É possível ter uma vida com uma ansiedade totalmente controlada. É totalmente possível. Aplicando isso aí que a gente conversou, tendo uma cosmovisão adequada acerca das coisas, porra, traz um alívio. Só de saber que a gente não tem que controlar as coisas, caraca, meu Deus. Só de ter uma postura dócil às coisas que nos acontecem, sem querer negá-las, sem se revoltar, cara, meu Deus. Isso tudo vai formando a nossa personalidade, vai nos trazendo uma certa pacificação interior e vai também auxiliando a gente a ter uma depuração a ponto de compreender o que nos aflige, a ponto de compreender os nossos medos e perceber que é possível de enfrentá-los. Sempre há saída. Sempre há saída. A gente acha que não há saída por conta do estado tensional. A gente fica tão tenso, tão tenso, tão tenso que a gente entra no mecanismo assim, cara, fudeu, é lutar ou morrer, não tem mais o que fazer, não tem mais como sair daqui, vou me matar. Ou vou fugir pro outro canto do mundo, entendeu? Mas a gente só fica nesse estado tensional. A gente só tem essa postura porque a gente está num estado tensional muito severo. Porque baixar o estado tensional a gente percebe, caramba, dá pra seguir esse caminho aqui que eu não tinha visto. Dá pra tentar tal coisa. Pô, dá pra recalcular a rota e ir pro outro caminho. É sempre assim. É como se a sua vida, né, para você conseguir entender a sua vida e contemplar a totalidade dela, você tivesse que subir no 22º andar de um prédio. E aí do 22º andar, do rooftop lá, você enxerga todo o panorama da sua vida. Você enxerga todos os caminhos, você enxerga todas as belezas, você enxerga todas as saídas.
e você fica tranquilo. Porque você enxerga às vezes alguma rua suja, alguma rua meio estranha, mas você consegue enxergar também todos os viadutos, todas as pontes, todas as formas, sei lá, de sair daquela rua ou de limpar aquela rua. Você percebe que tem solução. O estado tensional, o medo, a falta de sinceridade, a falta de compreensão intelectual acerca das coisas, é como se você estivesse vendo a sua vida a partir do primeiro andar desse prédio. Você só enxerga uma rua. E, em geral, é a pior rua de todas as outras que tem. Aí você olha para aquela rua e você acha, tá, essa rua aqui é sem saída, não tem nem nada. Não tem outro viaduto, não tem uma ponte, não tem nada. É só essa rua aqui. Meu Deus, que horror. Se é só essa rua, que miséria, que tragédia. Mas isso se dá por quê? Porque você não está conseguindo ver. Você precisa subir os andares. Ah, no quarto andar. Caraca! Tem essa travessia aqui que eu não tinha visto. Caraca! Olha só que legal, tem outra ponte lá que dá para pegar. Caraca, tem um terreno baldio maravilhoso que eu posso fazer um monte de coisa ali. Caraca, pá. Ah, isso que dá, muitas vezes, o processo de terapia. É fazendo a pessoa enxergar. E quando a pessoa enxerga, porra, graças a Deus, é mais. A vida é mais. Tem mais coisa. Meu Deus, eu estava enxergando só uma partezinha mínima e estava tornando aquilo o pior dos mundos. Que aí cabe muito aqui essa analogia com a desproporção. O que é pegar o pior dos mundos? É olhar só para essa ruazinha e achar que é só ela. E aí colocar, óbvio, um peso emocional gigantesco nela. Mas ao passo que você percebe que tem muito mais ruas, tem muito mais coisa, essa ruazinha aqui não é nada, né? Não é nada. E aí? Tá bom? Tá ótimo. Boa aula. Boa aula. Podemos encerrar, será? Podemos, eu acho. Tem mais uma coisa pra falar. É isso aí, tu tem alguma dúvida? Tu não vai passar técnicazinhas? Agora nós vamos para o mais importante da aula, porra. Técnicas de mindfulness. Como vencer a ansiedade. Respire fundo e solte. Tô aprendendo uma nova técnica que tu gostou. Conta pro pessoal. Qual? Ah, do soro nasal. Ele tira do estado ansioso na hora. Assim, a gente fala brincando, mas as técnicas, elas são fundamentais, pô. Porque são as técnicas que vão... São elas que vão fazer ali um efeito imediato, que vai te tirar do estado tensional. E vai fazer com que tu consiga raciocinar melhor, operar melhor. Então, as técnicas, os exercícios de presença, mindfulness, respiração, né? Porra, tem que ter, pior que tem que ter mesmo. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre esse conteúdo aqui, vocês podem perguntar no Instagram, beleza? Peço, né, meu amor, que... Curtam esse vídeo. Comentem. Compartilhem e se inscrevam no canal. Perfeito, meu amor. Cara, que mulher, né? Que aí assim... O YouTube vai perceber que esse vídeo é de valor e vai entregar para mais pessoas. Fechou.